Deus tem um plano. E o que ele faz com o seu plano? Será que ele vive sozinho os seus planos? Ou seja, ele faz tudo sozinho? Como é que ele age? É isso que você vai saber hoje nesta série Quem é Deus e Quem é Você? Sim, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha o seu plano em fazer outros filhos. Mas, para que esses filhos pudessem vir à existência, ele teria que criar o homem à sua imagem e semelhança, para que através desse homem, da sua fidelidade em obedecer à ordem de Deus, ele poderia ser gerado pelo próprio Deus. Então, ele criou Adão e Eva. Mas eles desobedeceram. E ao longo da história, você vê que houve muitos problemas por causa dessa desobediência à orientação de Deus. Então, o que aconteceu? Deus enviou servos dele, falou através dos seus servos, mas todos falharam. Foram usados por Deus, mas em um determinado momento falharam, erraram. Porém, mesmo assim, Deus usou esses servos. Mas, então, e o que aconteceu com esse plano de Deus? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então vamos entender esses versículos. Vamos entender como é que Deus age. Deus, ele não age sozinho. Se você perceber em toda a história, desde que existiu o homem, ele quis a participação do homem. E quando Deus quer a participação, ele tem o seu plano, mas ele dá a oportunidade do homem participar deste plano. Se você é responsável por um departamento no seu trabalho, se você é um chefe de uma empresa, dono desta empresa, você precisa contar com pessoas, não é verdade? E existem aquelas pessoas que estão mais próximas de você e aquelas que estão mais distantes de você. Então, Deus, ele sempre, o plano dele era se relacionar com o homem e com a mulher. Mas o que aconteceu? O homem desobedeceu, então foi expulso do jardim do Éden. Ou seja, foi expulso daquela oportunidade de ter um jardim, um lugar, um ambiente onde todas as tardes Deus vinha e andava com Adão. Quando ele desobedeceu, então ele não tinha mais essa oportunidade de andar com Deus. Mas, mesmo assim, Deus, ao longo da história, você vê ele tentando sempre trazer alguém para ouvi-lo e acatar todas as suas ordens. Então, agora, antes do Senhor Jesus aparecer, ele já existia nessa época de João Batista, mas começou a preparar o caminho através de um servo de Deus, um enviado de Deus. Foi Deus que enviou a João. Desde o seu nascimento no ventre de sua mãe, Deus já tinha escolhido a João. E ele veio com um propósito. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz. Como assim? Ele ia falar de Deus. Ele ia testificar dessa luz que nós mencionamos ontem, essa luz que dá direção,
que traz vida à pessoa. A pessoa não fica desorientada, desmotivada, não. Ela tem luz, mas essa luz não é uma luz humana, é uma luz divina que traz o entendimento do que tem que ser feito, da verdade. E essa luz traz vida. Então, João veio, parte de Deus, para dar testemunho desta luz, para testificar dessa luz, para que todos crescem por ele. Então, João, um ser humano normal, nascido de uma mulher, de um pai, de uma mãe, ele veio preparar o caminho para que Jesus viesse a aparecer, a começar o seu ministério. Mas João não era a luz. Não. Ele testificava da luz, mas ele não era a luz. Sabe, o servo de Deus, ele recebe a luz que vem de Deus. Ou seja, a direção. Ele não é a luz. Nós passamos a ser a luz depois que recebemos a luz. Nós passamos a dar luz quando recebemos a luz. Mas João apenas estava preparando para a vinda do Senhor Jesus, para que ele aparecera. Assim como o servo de Deus. Ele fala de Deus. Por exemplo, eu estou aqui falando de Deus, preparando o caminho para aqueles que não conhecem a Jesus, só ouvem falar de Deus à distância, para que essa pessoa se achegue a Deus, receba a Deus. Então, Deus envia um servo para que testifique da luz. Bem, vamos a uma música instrumental. Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse. Meu Deus, pense nisso. Meu Deus, o Senhor envia alguém para mim. O Senhor envia algum servo, um servo teu, para testificar dessa luz, para que eu receba essa luz, para que eu possa crer nessa luz. Então, será que eu tenho aceitado esses servos que o Senhor tem enviado? Como é que eu estou diante dos servos que o Senhor tem enviado? Eu tenho prestado atenção, tenho valorizado. Porque o Senhor está mandando uma pessoa para que eu receba Jesus. Então, faça essa pergunta e valorize esse detalhe que Deus faz por você. Olha como você é valioso. Bem, vamos a uma música instrumental e voltamos após ela.
muito interessante como que Deus nos dá tanto valor, mas tanto valor. Ele sabe que nós, seres humanos, somos pessoas complicadas. Guardamos o passado, por exemplo, acontecimentos que nos provocaram dor, decepção. Muitas das vezes, nós acreditamos mais nas circunstâncias que aconteceram na nossa vida como verdade do que a proposta que Deus tem para nós. Às vezes, tem um servo de Deus falando para você que existe vida e você, ouvinte, está tão apegado ao que aconteceu na sua vida que você não dá uma nova chance, você não dá a oportunidade, você rejeita os servos que Deus tem enviado para que testemunhe da verdade, testemunhe da luz, ou seja, aquilo que vai trazer a você a direção que é Deus. Sabe, eu já tive tantas situações na minha vida em que eu pensava que era verdade a forma que eu estava pensando, naquele conceito, naquela ideia, naquilo que eu vivi no passado. Por exemplo, eu não tive problema na minha casa, dentro da minha família. Eu fui muito bem acolhida, muito bem amada, protegida, cuidada, sabe? Eu tive esse abrigo dentro da minha casa. Mas quando eu comecei a ir para a escola, eu comecei a sofrer coisas que eu não sabia a meu respeito. Então, eu não sabia que eu tinha um idioma criado por mim mesma. Eu não sabia, porque a minha irmã sempre me entendeu com o meu idioma. Eu falava apenas as vogais das palavras. E a minha irmã sempre foi muito compreensível, porque ela vivia o tempo todo comigo. A gente estava sempre juntinha, né? Brincávamos juntas e tudo era maravilhoso para a gente. Sabe, os pais, estarmos juntas. Então, uma dava atenção à outra, mesmo diferença de idade, ela é mais velha 1 ano. E eu, na verdade, me sentia assim muito acolhida dentro de casa. Mas quando eu comecei a ir para a escola, no jardim de infância, eu era rejeitada pelas pessoas na escola. E na minha cabecinha, eu não entendia. Por que as pessoas estão me rejeitando? Eu só quero ser aceita. Por que elas me tratam dessa forma? E aí comecei a sofrer bullying, né? Nessa época nem tinha essa palavra. Mas as crianças, coitadinhas, também, sem maldade, não creio que faziam isso com maldade, mas que viam que eu tinha um defeito e achava estranho e ficava cochichando e tratando eu como se fosse uma pessoa diferente da terra, uma pessoa com dificuldades. E eu realmente comecei a ter dificuldades porque eu não tinha amiga, não tinha ninguém na escola, já no jardim de infância, uma criancinha, e rejeitada. Enfim, eu recebia rejeição. Então, antes de ir para a escola, eu não dava problema nenhum na minha casa. Mas depois que eu comecei a ir para a escola, eu comecei a querer sufocar os meus pais, vamos dizer assim, a minha mãe especialmente, para que ela fizesse mais do que com a minha irmã, para mim. Sem ela entender o que estava passando, porque eu nunca disse que eu estava passando na escola. Mas um dia minha irmã viu que eu era diferente. Eu era anulada na escola e em casa eu era toda espertinha, toda engraçadinha. Eu era uma pessoa assim, viva, né? E na escola eu era assim como se eu estivesse uma pessoa, uma outra Viviane. E ela me olhando e vendo assim, meu Deus, essa não é a Viviane, a minha irmã, que eu conheço dentro de casa. E ela começou a passar a me observar, né? E com isso,
eu fui agregando com aqueles acontecimentos, com aquelas rejeições, coisas dentro de mim que não existiam antes. E sabe, como que Deus trabalha? Que é isso que eu quero abordar para você, ouvinte. Ele sabe da sua história. Ele sabe exatamente da sua dor, do que você viveu, como ninguém sabe. Ele viu tudo, sabe? E ele envia servos dele para preparar para que você receba ele. Veja o cuidado de Deus. Veja como que ele entende que no meio de tantas coisas que você viveu, ele tem o cuidado de preparar o caminho para que você o receba. E é tão lindo, tão maravilhoso esse cuidado de Deus. Ele teve esse cuidado comigo. Eu passei a entender coisas, Deus falando comigo, de forma particular, que nenhum ser humano ia fazer eu entender sobre a minha vida. Deus me fez entender. E assim também Ele vai fazer com você, ouvinte. Apenas dê oportunidade de você crer no servo que Ele enviou para testemunhar dessa luz. Essa luz que eu recebi, essa verdade, essa vida que Ele tem me dado, Ele quer passar para você. E Ele tem muita paciência, muito cuidado com você. Você vai ver. Ele não é ansioso, briga com você. Não. Ele vai fazer o possível de você entender aquilo que você precisa entender. Esse é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Permita Ele fazer essa obra na sua vida. Participe dessa série Quem é Deus e Quem é Você? Olhando para você e olhando quem Deus é.